Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 22 de outubro. Supremo julga recurso do presidente Jair Bolsonaro em ação contra inquérito das fake news. Bolsonaro questiona a norma do regimento da Corte que embasou a abertura da investigação que apura notícias fraudulentas e ameaças ao Supremo. O julgamento acontece no plenário virtual do STF. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Presidente do STF reforça que ações com pedido de destaque do plenário virtual têm julgamento reiniciado, conforme prevê norma da Corte. Ministro Ricardo Lewandowski mantém validade de ato do CNJ que proibiu auxílio moradia a inativos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Audiência pública no Supremo sobre juiz de garantias começa na próxima segunda-feira. O plenário virtual do Supremo começou a julgar nesta sexta recurso do presidente Jair Bolsonaro que questiona se a Corte pode abrir inquérito por iniciativa própria sem pedido do Ministério Público Federal. Essa possibilidade está prevista no regimento interno do tribunal e embasou a abertura de inquérito que apura notícias fraudulentas e ameaças aos ministros da Corte. A defesa do presidente Bolsonaro entrou com um recurso no Supremo contra uma decisão do ministro Edson Fachin. No fim de agosto, o relator extinguiu a ação que questionava um artigo do regimento interno da Corte. O texto permite investigações por iniciativa própria do STF, sem o pedido do Ministério Público Federal. O presidente e a AGU, Advocacia Geral da União, alegam que a norma fere princípios constitucionais, como segurança jurídica, devido processo legal e titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público. No voto apresentado nesta sexta-feira, o ministro Edson Fachin manteve a posição e defendeu a rejeição do recurso. O relator disse que o plenário da Corte já decidiu sobre a validade da regra do regimento interno e que não há nenhuma alteração de fatos e normas que justifiquem o Supremo voltar a analisar a questão. Lembrou ainda que a própria AGU já reconheceu a norma interna do tribunal em uma outra ação. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator. A previsão é que o julgamento no plenário virtual termine em 3 de novembro. Já outro processo que estava em julgamento no plenário virtual foi interrompido por pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. O caso envolve uma ação apresentada pelo Democratas contra a norma que embasou a intervenção decretada pelo governo federal em hospitais do Rio de Janeiro em 2005. Na época, o então PFL argumentou que a iniciativa desrespeitou o Pacto Federativo, porque foram ocupados os hospitais Souza Aguiar e Miguel Couto, que são municipais. Agora, com o pedido de destaque, o julgamento dessa ação vai ser reiniciado em sessão presencial da Suprema Corte, com data ainda a ser marcada. Sobre esse reinício dos julgamentos que tiveram pedido de destaque no plenário virtual, o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, reforçou que eventuais votos proferidos anteriormente pelos magistrados na plataforma online não são computados na análise presencial. É o que prevê norma do STF de 2019. Segundo a Resolução 642 do Supremo Tribunal Federal, os processos com pedido de destaque no plenário virtual devem ter julgamento reiniciado sem computação de votos eventualmente disponibilizados, seja do relator ou dos demais ministros. Antes de se aposentar, o ministro Marco Aurélio solicitou que fossem computados seus votos em 23 processos com pedidos de destaque. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, então consultou os outros ministros sobre a solicitação. De acordo com o ministro Edson Fachin, o acolhimento da proposta implicaria em alterar a resolução vigente para que os julgamentos não fossem reiniciados, mas retomados, como ocorre quando há pedido de vista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou um mandado de segurança solicitado pela Associação Mato Grossense de Magistrados contra um ato do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ declarou ilegal o pagamento de ajuda de custo para moradia de magistrados inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A associação alegava que a decisão judicial definitiva que reconhece o direito de magistrados aposentados e pensionistas ao recebimento de proventos integrais. Mas para Lewandowski, a decisão do CNJ, ao reconhecer a ilegalidade do pagamento, está de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
Nas próximas segunda e terça-feira, o Supremo Tribunal Federal vai realizar audiência pública para debater a implementação das mudanças previstas no chamado pacote anticrime. Entre elas, a implantação do juiz de garantias. A audiência será por videoconferência. 51 entidades e 17 representantes de instituições estão cadastrados para falar na audiência pública. Cada órgão terá até 10 minutos para expor seus pontos de vista. No encontro, será discutido como implementar a figura do juiz de garantia, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e por resguardar os direitos individuais dos investigados. Também entra no debate o acordo de não persecução penal, que autoriza o Ministério Público a firmar acordo com o investigado em troca da extinção de penas, além dos procedimentos de arquivamento de investigações. As novidades foram introduzidas no Código de Processo Penal por meio do pacote anticrime, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo governo em dezembro de 2019. Os temas a serem tratados na audiência pública são questionados aqui na Suprema Corte, em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. A ideia dessa audiência pública é ouvir diferentes pontos de vista seguindo critérios de representatividade, especialização técnica e expertise, para que seja possível encontrar um desfecho consensual para implantar as mudanças legislativas impostas pelo pacote anticrime. A audiência pública, então, começa na próxima segunda-feira, dia 25, termina na terça, dia 26, e vai das 9 horas da manhã às 6 da tarde. E você vai poder acompanhar ao vivo todos os debates pela TV e Rádio Justiça, também pelo canal do STF no YouTube. E no próximo bloco, o aplicativo desenvolvido pelo CNJ para pessoas egressas ganha novas funcionalidades. Voltamos em instantes. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos um Estado democrático de direito. O aplicativo Escritório Social Virtual acaba de ganhar novas funcionalidades. A ferramenta foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça para ajudar quem está saindo das prisões e enfrenta os desafios do retorno à vida em sociedade. O aplicativo usa georreferenciamento para facilitar a localização de serviços públicos, como unidades de saúde, de atendimento social e de prestação de assistência judiciária gratuita. A ferramenta também mostra o passo a passo para obter a documentação civil básica e está integrada ao Sistema Eletrônico de Execução Penal, o que permite o acompanhamento dos processos e suas etapas em tempo real. Com mais de 4.000 usuários, entre pessoas que estão deixando o sistema penitenciário e familiares, o aplicativo Escritório Social Virtual passou por uma atualização. Cursos, informações e localização de serviços que já estavam no aplicativo passam a ser complementados com materiais sobre conselhos da comunidade, serviços de cultura e equipamentos públicos, voltados para mulheres, pessoas LGBTQIA+, e idosos. A nova versão está disponível aos egressos da Bahia, Espírito Santo e Paraíba e do município de Maricá, no Rio de Janeiro. A previsão é de que até o fim do ano, as bases dos 27 estados estejam disponíveis aos usuários. A ferramenta é desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça com o apoio do programa Fazendo Justiça. Trazemos também de forma, perpassando toda essa forma e na garantia de direitos, informações também úteis como aonde fazer denúncias, Disque 100, Disque 180, sempre tentando trazer, levar às pessoas egressas todas as informações necessárias para tanto utilizarem seus direitos, como saberem também quais equipamentos da rede podem apoiá-los em suas demandas. O teste público de segurança será realizado de 22 a 26 de novembro e os pré-inscritos já se preparam para colocar a urna eletrônica e o sistema eletrônico de votação à prova. Os 38 pré-inscritos no teste público de segurança, o TPS 2021, têm até a próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, para apresentar à comissão reguladora do TPS o plano de testes que pretendem realizar.
Os formulários para envio dos planos estão disponíveis na página oficial do evento. Os planos de teste mostram quais componentes externos e internos da urna eletrônica e do sistema eletrônico de votação os pré-candidatos pretendem investigar. Tanto o participante individual quanto o grupo podem apresentar mais de um plano de teste para a análise pela comissão reguladora. Só aqueles que tiverem o plano aprovado é que terão a inscrição confirmada no teste público de segurança. O objetivo do TPS é identificar vulnerabilidades e falhas relacionadas à violação da integridade ou sigilo dos votos de uma eleição. Caso alguma fragilidade seja encontrada, ela é corrigida a tempo para a próxima eleição. As inscrições aprovadas para o TPS 2021 serão publicadas no dia 26 de outubro e o prazo para envio de recursos vai até o dia 29 do mesmo mês. No dia 5 de novembro, haverá o sorteio público para a seleção de inscrições e a publicação da lista de contemplados. Recursos relacionados a essa fase podem ser apresentados até o dia 8. Os resultados estarão disponíveis até o dia 9 de novembro. O TPS será realizado de 22 a 26 de novembro, quando os selecionados terão acesso aos componentes internos e externos do sistema eletrônico de votação. Tráfico privilegiado não pode ser descaracterizado por inquéritos ou processos em curso. A decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, prevista na Lei de Drogas, não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento. O caso chegou ao STJ após as instâncias ordinárias não reconhecerem a causa redutora de pena do tráfico privilegiado, porque o réu também responde a um processo por roubo, o que revelaria a habitualidade delitiva. A 5ª Turma do STJ, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena do condenado por tráfico de drogas de 5 anos de reclusão em regime fechado para 1 ano e 8 meses no regime aberto e substituíram a pena privativa de liberdade por restritivas de direito a serem definidas pelo juízo de execução. Segundo o relator, ministro Ribeiro Dantas, o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas, dispõe que os condenados por tráfico terão a pena reduzida de 1/6 a 2/3 se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. O magistrado ressaltou que o Supremo Tribunal Federal se manifestou reiteradas vezes no sentido de que outros inquéritos e processos em curso não devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena, sob multa de violação do princípio da não culpabilidade. A partir dessa posição, o STF vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do artigo 33 da Lei de Drogas. Por verificar a primariedade do réu e os demais requisitos da Lei de Drogas, a turma diminuiu a pena do acusado em 2/3 e aplicou a substituição por penas restritivas de direito. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental de Mato Grosso atua há 6 anos para resolver conflitos relacionados ao meio ambiente. Um importante trabalho da Justiça mato-grossense que contribui com as questões ambientais e promove a pacificação social no Estado. O primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental do Brasil, criado pelo Judiciário de Mato Grosso, há 6 anos vem promovendo a pacificação social em conflitos relativos ao meio ambiente. Ele segue as diretrizes e normas que regem os demais sejusques e recebe ações que tramitam pela Vara Especializada do Meio Ambiente, Juizado Volante Ambiental, além de reclamações pré-processuais. Nós temos os processos de queimadas, de acessibilidade das calçadas, temos também terrenos baldios, depósito de lixo em lugar irregular, tudo isso, às vezes, o Ministério Público ou o município, eles representam, nós chamamos as partes, eles entram num acordo para a limpeza do terreno, muram o terreno. O Sejusc Ambiental, na capital, já efetivou 8 acordos só no 2º semestre desse ano.
Em setembro mesmo, realizou uma audiência de conciliação com o objetivo de buscar soluções para a preservação e recuperação das baías de Chacororé e Ciá Mariana, no Pantanal Mato-Grossense. A gestora explica que logo após a criação da unidade judiciária, observou-se que as sessões quase sempre eram infrutíferas, justamente por não serem muito comuns os acordos judiciais firmados em matéria ambiental. Mas com o tempo, as coisas foram mudando. E hoje sim, é possível transigir sim questões de prazo, né, de estudos, as partes conseguem por fim, muitas vezes, essas demandas que demoram muito tempo. Sim. Muitas vezes a parte chega e fala assim, olha, não tem condições de reflorestar, mas eu posso compensar de uma outra forma. Né? Aí ajuda na construção de uma praça, doando madeira ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, é um resultado coletivo realmente. Né? Ganha-se todo mundo, com certeza. Veja a seguir, ministro Gilmar Mendes rejeita habeas corpus de ex-vereador do Rio de Janeiro, apontado como líder de milícia. Voltamos já. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. O ministro Gilmar Mendes do Supremo rejeitou habeas corpus do ex-vereador do Rio de Janeiro, Cristiano Girão, que pediu para responder em liberdade a uma ação penal na qual é acusado de duplo homicídio qualificado. Segundo a acusação, Girão seria o mandante da execução de um ex-policial que estaria ameaçando a liderança dele em uma milícia carioca. Na emboscada, em junho de 2014, a namorada da vítima também morreu. O ex-vereador foi denunciado em conjunto com o sargento reformado da Polícia Militar do Rio, Rony Lessa, preso por suposto envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2017. No pedido feito ao STF, a defesa de Girão alegou ausência de fundamentação para a prisão cautelar, decretada 7 anos após o homicídio. Mas para o ministro Gilmar Mendes, a prisão preventiva é idônea, baseada na necessidade de proteger testemunhas que só se sentiram seguras para contar suas versões dos fatos muito tempo depois do crime. Desde o ano passado, o Supremo Tribunal Federal tem disponibilizado suas decisões em inglês de forma gratuita para diversos países. A coletânea conhecida como Case Law Compilation. Essa internacionalização dos julgados é o destaque de hoje na reportagem especial sobre os 130 anos do STF na Era da República. As publicações reúnem temas relevantes que possam impactar no cenário internacional. A primeira edição, lançada em outubro do ano passado, no auge da pandemia, agrupou julgamentos do STF relativos a questões como a necessidade de isolamento social, com o fechamento de comércios e escolas, por exemplo. Uma decisão emblemática da Suprema Corte garantiu aos estados, municípios e Distrito Federal a liberdade de adoção de medidas locais para impedir o avanço da Covid-19, sem, por outro lado, excluir a obrigação concorrente do governo federal de lidar com os efeitos da pandemia. De acordo com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, o compilado de leis poderá auxiliar o julgamento em cortes de outros países. À medida em que se internacionaliza a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, toda ela vertida para a língua inglesa, todas essas outras cortes terão acesso à nossa jurisprudência, aos nossos julgados. E eu posso arriscar que, tendo em vista a emancipação constitucional brasileira, os valores que ela traz no seu bojo, o Supremo Tribunal Federal está à frente de várias outras cortes, no julgamento de casos que nós já decidimos que as outras cortes ainda sequer
decidiram. Até o fim do mandato do ministro Fux serão publicadas outras 2 coletâneas. O material interativo permite a personalização do conteúdo para quem acessa e até a exibição dos julgamentos do STF legendados em inglês e espanhol. A segunda edição, publicada em maio deste ano, traz o conteúdo jurisprudencial sobre a pandemia atualizado. A coletânea está disponível gratuitamente no site da Suprema Corte. De acordo com o chefe da assessoria internacional do STF, embaixador Ricardo Neiva Teixeira, essa compilação de jurisprudência tem sido distribuída para todos os postos do país no exterior, para as embaixadas no país e também para a Comissão de Veneza, um organismo internacional que reúne 72 nações. Acho que isso é muito importante, mostra o funcionamento do Supremo e do Judiciário de um modo geral, e isso eu creio que seja muito inspirador para diferentes países, porque, como nós todos sabemos, essa pandemia teve um efeito sobre todos os países do mundo, e eu acho que para eles também tem sido muito importante saber que como os outros países enfrentaram essa dificuldade e continuaram a fazer o seu trabalho e continuar a funcionar. De acordo com o coordenador de difusão de informação da Secretaria de Altos Estudos do STF, Tiago Gontijo, o projeto Case Law Compilation é apenas um dos produtos de internacionalização do STF. Ele adianta que, em breve, será lançado um novo informativo trazendo os julgados da Suprema Corte. O projeto está sendo formatado em parceria com a Assessoria de Assuntos Internacionais. Nós criamos soluções visuais para que o leitor possa, ao bater os olhos naquele conteúdo, já entender do que se trata, em infográficos, fluxos visuais e mesmo fotos, para trazer um contexto mais fácil e mais democrático de acesso à informação. E dentro desse projeto, o usuário internacional, mesmo brasileiro interessado em conhecer a jurisprudência em outros idiomas, ele terá acesso ao Case Law, que é a jurisprudência temática, também terá acesso ao STF Bulletin, que é o informativo internacional, e, por fim, uma linha exclusiva chamada Main Decisions, que são os casos notórios que serão selecionados a dedo pela presidência e produzido um conteúdo autoral sobre aquele julgamento. Para este advogado, com a iniciativa, o STF se consolida perante a comunidade jurídica internacional como referência e fonte de pesquisa no meio jurídico. Principalmente porque uma das grandes barreiras que o Supremo Tribunal Federal tem, para ficar mais conhecido em relação aos seus precedentes é a própria língua. Livros como Case Law Compilation, eles são muito importantes porque eles superam essa primeira barreira, que é a linguística, e que incitam também que as pessoas tenham mais interesse em conhecer esses precedentes da Suprema Corte. Só uma correção, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi em 2018 e não em 2017, como eu disse anteriormente. E para comemorar os 130 anos do Supremo Tribunal Federal no período republicano, a TV Justiça exibe um documentário sobre as conquistas e a evolução da Corte ao longo desse tempo. O filme apresenta depoimentos de ministros, especialistas e cidadãos para relembrar julgamentos que garantiram direitos fundamentais à sociedade. Então anote aí. O documentário 130 anos do STF vai ao ar neste domingo, dia 24, às 10 horas da noite, aqui na TV Justiça. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda.